assim, com a maneira como ela veio, não esperava um São Paulo, não sei se apático é uma palavra para ser usada, porque não desistiu do jogo em hora nenhuma, mas assim, desencontrado talvez seja melhor. Queria a tua avaliação desse jogo e aí também pegando pelo viés do treinador. Eu não acho que a torcida do São Paulo está insatisfeita com o Zubeldia. Acho que, inclusive, ela deve estar muito satisfeita com o treinador. O presidente Júlio Casares veio ontem dar entrevistas, deu entrevistas ontem, porque muita gente começou a falar sobre um processo de fritura do técnico, o termo usado. E isso aconteceu. Eu estou reproduzindo uma fala do Arnaldo Ribeiro, que chamou atenção para, depois do São Paulo vencer o clássico contra o Corinthians, numa situação bem adversa, porque tinha sido eliminado pelo Botafogo, e mesmo depois de vencer, o São Paulo falou, os jogadores do São Paulo e o treinador falaram muito mais sobre o impacto da derrota do Botafogo nos pênaltis do que propriamente de ganhar um clássico, que estavam sentidos, que jogaram com dor e tudo mais. Aí foi feito um vídeo da vitória, eu não vi, confesso, não tem o Zubeldia. Aí aparece a notícia de que o Boca, que na verdade não tinha interesse no Zubeldia, era a sexta opção, estaria cogitando o Zubeldia. E aparece uma notícia de que os advogados do Zubeldia foram falar sobre a possibilidade da saída do técnico, coisa que, pelo menos, que eu vi os colegas dizerem, não havia se confirmado. E aí começou a se falar sobre um processo de fritura do Zubeldia, que não foi dos jogadores e não foi da torcida. A torcida costuma cantar muito no estádio o nome do Zubeldia, que era uma coisa de dentro do CT. Da diretoria do São Paulo, era o que os colegas falaram, o presidente foi desmentir. As notícias e o vídeo mostram o contrário, né? Que sim, podia haver essa questão, porque o pessoal da comunicação de São Paulo, quem assiste os vídeos sabe que é extremamente competente e não deixaria o treinador, que é um dos principais ídolos atualmente da torcida, fora de uma vitória contra o Corinthians, pós-eliminação contra o Botafogo, né? E acho que o São Paulo, que já começa de algum jeito a viver um processo político de escolha de quem vai ser o candidato preferido de Júlio Casares daqui a 2 anos para presidente. E deve ter gente no São Paulo provavelmente incomodada com o plano de recuperação financeira que é necessário, porque eu não sei se o próximo presidente do São Paulo, daqui 2 anos, ele não vai ter dinheiro para investir no time. Eu não sei se ele quer administrar essa situação, a gente não sabe nem quem vai ser o candidato. São Paulo é um clube muito complexo internamente, difícil de ser administrado. Então, quando você olha para um treinador que chegou ao 5º lugar, 6º lugar do Campeonato Brasileiro, melhor do que ano passado, sem Beraldo, foi embora. Caio Paulista, foi embora. Pablo Maia, machucou. Alisson, machucou. Com um time tecnicamente bem abaixo da equipe que o Dorival tinha, e eu não acredito que o Dorival teria vencido a Copa do Brasil sem esses jogadores, principalmente sem os seus volantes. Quando você olha para um técnico e critica o técnico que foi eliminado no limite para o Atlético Mineiro e que pegou um Botafogo muito mais forte, não perdeu o último jogo do Brasileiro, não perdeu no Rio, jogou mal o primeiro tempo, e não perdeu em São Paulo, jogando melhor que o Botafogo no segundo tempo, perdendo pênalti, perdendo gol embaixo da trave e o Caleri, é muita falta de conexão com a realidade do futebol. Quando a gente vê, por exemplo, o jogador entrando em campo e abraçando para comemorar o Zubeldia no gol contra o Botafogo, ali você vê que ali os jogadores estão comprometidos com o treinador. Se um ou outro está insatisfeito, isso faz parte, no grupo de jogadores isso acontece. O que eu coloquei foi uma insatisfação por parte da torcida, tá? Só para pontuar o meu comentário. A torcida, obviamente que não é uma opinião unânime, a maior parte da torcida ama o Zubeldia. E talvez se incomode algumas pessoas do São Paulo, né? Porque o Zubeldia está grande demais. Tem gente que talvez não goste disso, mas tá. Né? E quando dizem que avaliar, tem que avaliar mesmo, trabalho no final do ano, ver o que acontece, o que não acontece. A minha impressão, e é uma impressão, não é uma opinião, tá? Não é uma informação, é só uma opinião, é que a direção estava insatisfeita com o tamanho que o Zubeldia vai tomando, um pouquinho dentro do clube. Posso estar errado, tá? Posso estar sendo até injusto. E que ela ia esperar o final do ano, ver os técnicos à disposição no mercado. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o Dorival não ganhe os jogos das eliminatórias contra o último e penúltimo colocados. Eu não tenho a menor dúvida que ele recebe uma proposta do São Paulo, ou receberia uma proposta do São Paulo, se não houvesse uma reação tão grande da torcida e de gente que fala do São Paulo favoravelmente ao Zubeldia. Porque a reação, eu não sou muito de ficar olhando essas coisas, eu fui olhar
a reação de gente defendendo o Zubeldia, de blogueiros grandes, de pessoas que da torcida do São Paulo, ela foi maior do que eu imaginava que seria. Né? Então, eu acho que essa derrota tem muito a ver com o fato do São Paulo não ter digerido ainda o jogo contra o Botafogo. Eu acho que o São Paulo esperava mais e sabia que podia mais. Depois de chegar aos pênaltis, a maneira como foi eliminado doeu muito no São Paulo e vai continuar doendo. Eu acho que o São Paulo contra o Corinthians, ele ganhou o jogo porque o São Paulo lutou muito, mas tem muito a ver com o erro do Fagner, com o Corinthians perder emocionalmente o jogo, porque se o Corinthians tivesse levado o jogo, em algum momento eu acho que conseguiria ganhar o jogo, porque o São Paulo jogou o jogo com dor, como eles mesmos falaram, os jogadores. Eu acho que essa dor não acabou e eu acho que o time hoje, depois de tomar o primeiro gol contra o Cuiabá, jogou mal, não reagiu e mereceu perder o jogo, porque foi uma das piores partidas que eu vejo do São Paulo em muito tempo. Então talvez seja fora o caso... os desfalques, né, também. Tem uma questão... Diga você. Não, desculpa, Dani. Tem uma questão aí que eu acho o seguinte... sim, eu também acompanhei o que o Vitor mencionou sobre estão fritando o técnico, aí, não, mas não tem nada disso. Aí o presidente aparece no dia seguinte e é escorregadio naquilo que ele diz. Então, as palavras do presidente do São Paulo, não, ele está totalmente privilegiado, mas o futebol é dinâmico. Então eu falo aqui, mas eu falo aqui também. Né? De um dirigente, a gente ainda tem a mania de esperar alguma convicção. E não foi o que deu para notar ali na entrevista, na declaração do presidente do São Paulo ao Edu Afonso, aqui nosso colega de ESPN. Por que ou um técnico precisa estar sob processo de fritura ou ele precisa ser um imperador que ninguém questiona? Exato. Por que precisa ser uma coisa ou outra? Qual que é a necessidade de ser assim? Por que um treinador não pode ser um cara que está fazendo o time jogar próximo da sua capacidade, que não só acerta nem só erra, acerta mais do que erra, como a maioria dos técnicos, mas faz um trabalho que merece ser reparado de uma temporada para outra, que merece ser avaliado, que merece ser conversado, debatido, para que se entenda. Você quer ficar aqui? O que você achou do seu período no Brasil? Seus auxiliares estão satisfeitos? Você está bem? Sua família está feliz? Você está feliz? Você quer ficar aqui mais tempo? Nós vamos entrar num período agora em que foi restaurada a ambição, vem desde o título da Copa do Brasil, a campanha da Libertadores esse ano. A ideia é fazer coisas melhores no ano que vem, talvez ir mais longe na própria Libertadores, se o São Paulo conseguir se classificar. E entender o que esse técnico quer. Porque, para mim, o que parece é que o Zubeldia é um treinador de quem a torcida gosta, de quem os jogadores gostam, mas como o São Paulo é um clube muito... Qual foi a palavra que você usou? Complicado? Complicado? Eu não lembro. Mas acho foi que alguma coisa nesse sentido. Isso, Existem sempre essas mini questões que acabam sendo colocadas aqui, aí elas vão se juntando e ou o técnico está fritado ou ele tem poder total. Não, nem me parece inteligente, era justamente o que eu ia te jogar. Fazer essa avaliação agora. O Rogério tinha poder total. O Rogério reclamava de tudo e todos, ele chegava... Mas aí havia um desgaste do elenco, dá para entender. Houve, a partir de um determinado momento. Sim. Houve um desgaste com o elenco. E por que... É isso que eu não entendo. O Zubeldia, ele precisa ser, ao final da temporada, trazido para conversar com a diretoria, que são as pessoas que decidem. Ele precisa dizer se ele quer ficar ou se, de repente, o trabalho no Boca é um sonho da vida dele. Aí eu estou fazendo uma total especulação, eu nem sei. Lembrando que ele recusou a seleção do Equador, que vai à Copa do Mundo, ele estaria na Copa do Mundo. Mas ele é argentino, ele é um cara que tem pouca idade, mas já passou por vários lugares, não costuma ficar muito tempo nos clubes onde ele trabalha. E talvez um chamado de volta à Argentina para dirigir um clube como o Boca signifique para ele uma coisa que ele acha que não pode deixar passar. Não sei. Especulação total. Eu, inclusive, diante desse cenário, no lugar dele, se houvesse uma proposta, ia embora. No lugar dele, nesse cenário, se esse cenário existe, se há uma insatisfação, se a torcida gosta do técnico, se os jogadores gostam do técnico, se as campanhas, nenhuma delas está abaixo das possibilidades da equipe e não consigo satisfazer, eu como profissional, eu vou embora. Se eu tenho uma outra proposta boa para trabalhar. Pode ser. Acho natural. Pode ser que ele pense assim como você. Eu só não entendo o São Paulo. Pensa. Eu só não entendo o São Paulo correr o risco de perder um treinador que... Assim, a sensação que eu tenho do Zubeldia, vendo os jogos do São Paulo, é que ele está ali jogando junto, ele é um cara irrequieto,
ele não se contenta, ele é perfeccionista, ele tem as idiosincrasias dele como todos os treinadores, como todas as pessoas têm. Nós, jornalistas, todos. Exatamente. Ele tem o jeito dele ali e pessoas se incomodam com isso. É curioso, né? Costuma-se dizer que há momentos em clubes que o clube trabalha contra o técnico. E talvez o clube esteja trabalhando contra o técnico nesse momento, no São Paulo. É que aí para de ser uma avaliação de trabalho e passa a ser uma avaliação de gostar ou não daquela personalidade. Né? Isso parece muito espaço, raso. Né? Isso é. Porque ele ocupou espaço dentro do São Paulo. Futebol tem disso. Ele ficou grande. E talvez algumas pessoas lá dentro não gostassem muito disso. E aí quando ele é eliminado de 2 competições e não está exatamente brigando pelo título no Brasileiro, é hora de soltar aquela granada daqui. Eugênio, vou dar um exemplo. Isso diz mais sobre o que é o futebol e o São Paulo do que sobre o trabalho. Vou dar um exemplo do São Paulo na situação do Zubeldia, concreta, palpável. Machuca o Alisson. O São Paulo precisa trazer um outro jogador para ter mais opções e um cara de preferência com capacidade de marcação e construção. Thiago Mendes, quer vir, esposa aposta, parece não sei o que, etc. Sim. São Paulo não consegue contratar porque a situação financeira do clube não é boa. O treinador pede o Paulo Fernandes, que não é lá, está longe de ser jogador espetacular, mas jogador experiente e tal, acostumado um pouco mais de Libertadores, bastante marcação, soltar um pouquinho mais o Luiz Gustavo. Vem o Santilongo. Aí o São Paulo pega e perde o Caio Paulista, lá atrás. Precisa trazer o lateral esquerdo, traz Alexandro, vem, não sei o quê, quer vir, Jamal Lewis. O treinador nunca reclamou. Eu nunca vi o treinador reclamando do elenco. Nunca vi. Ele recebeu o Marcos Antônio. Que é outra característica do tipo de jogador que precisa de tempo para se encaixar no time. Só para não parecer que ele não recebeu nada. Não, mas ele colocou o Marcos Antônio contra o Internacional. Ficou completamente perdido, porque o Marcos Antônio tem um jeito de jogar. É bom jogador, bom toque de bola. Ele teve bons momentos em São Paulo. Só que é um jeito de jogar muito diferente daquilo que faz o Alisson, muito diferente daquilo que o Bobadilha faz. O Zubeldia teve pouco do Alisson. Pouco. E vale lembrar que os reforços trazidos pela diretoria, Sabino, que ninguém acreditava, Luiz Gustavo, a maior parte joga. Ferreirinha virou titular. A maior parte joga. Né? Ninguém pode dizer que os jogadores não estão sendo utilizados. É que os que chegaram no meio do ano, talvez precisem de mais tempo para serem encaixados. Uma coisa que precisa ser melhor debatida, eu acho, é o tipo de crítica que se faz a ele, né? Então, de uma hora para outra, virou, ele não mexe no time. Teve um jogo, eu não lembro exatamente qual foi. Foi a ida contra o Atlético Mineiro pela Libertadores? Foi, ele não estava no banco. Pela Copa do Brasil? Sim. Né? Copa do Brasil, ele não estava no banco. Não mexe. O fulano de tal era o Luciano, no caso, mas não importa. O Luciano está jogando mal desde o primeiro minuto e fica em campo, enquanto isso o fulano está no banco, não entra e tal. O São Paulo jogou mais ou menos nessa época 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro com todos os reservas. Sim. Ganhou as 2. Sim. Uma fora e uma em casa, né? Aí acontece uma situação que é muito pouco comum no futebol, que é um time ter 2 jogadores a mais num clássico. E por 10 minutos ali, claramente, o time do São Paulo não sabia como se organizar para fazer valer essa vantagem de 2 a mais. Que é uma coisa aparentemente óbvia, né? Para quem está vendo o jogo, abre-se o campo, né? Você alarga, dificulta o time adversário que tem menos homens para cobrir mais gramado e a bola vai entrar de uma determinada maneira, a bola que vai cedo ou tarde. E o São Paulo não conseguiu fazer isso. A culpa é do técnico? Qual técnico prepara o seu time para jogar 11 contra 9? O que acontece é o contrário. 10 contra 11. Sim. Existem vários trabalhos quando o time dele, o time do profissional, do técnico que está trabalhando, tem um jogador a menos. Essa é uma situação que acontece. Quando você tem vantagem numérica, deve estar claramente na cabeça de todos os jogadores o que fazer. O técnico ele pode fazer o quê? Ele vai entrar em campo e vai pegar a bola e vai... O que ele consegue fazer gritando dali? Então, essa deficiência momentânea do São Paulo no clássico com o Corinthians, até fazer o gol no final do jogo, foi colocada na conta dele. Olha aí que absurdo, o time desorganizado.